Graça e a paz do Senhor, meus irmãos amados. Falar de Deus, falar do poder de Jesus Cristo, falar da unção, a unção que Ele derrama sobre os seus filhos ungidos. Amém? Todo aquele que busca, encontra, bate, a porta se abre. Amém? Então, o mundo pode se levantar. O inimigo, ele pode se levantar. Porém, só acontece algo na planta da terra quando Deus dá a legalidade do céu. Deus dá a permissão e debaixo da poderosa permissão do Todo-Poderoso Senhor nosso Deus é que algo acontece aqui na terra. Se não for assim, nada é feito. Amém? Vou deixar aqui uma passagemzinha no livro dos Romanos, capítulo 8, versículo 31, só um versículo. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma indagação, uma pergunta. Se Deus é com nós, se Deus é comigo, o mundo pode se levantar. Quem vence é Deus. Quando Deus permitir, eu posso até que perca. Mas enquanto Deus não está permitindo, não está dando a permissão, porque eu sou um escolhido de Deus, nada acontece. E eu vivo aí, exaltando, engrandecendo ao nome do Senhor, o nosso Deus, né? Vou testemunhar, porque testemunho sempre edifica. Eu tenho unção. Eu tenho a unção que Jesus Cristo me presenteou. A unção de poder. O poder não é meu. O poder é de Deus. E é permitido através da escolha que Jesus fez. Então, todo aquele que Jesus escolhe, capacita, ele entrega o poder da unção. A unção é um poder divino que vem do céu, repousa sobre o povo de Deus e o povo de Deus faz acontecer aqui na planta da terra. Amém, povo de Deus? Vou testemunhar através da fé, através da unção que Deus me deu, né? Dei um vídeo atual, falei a respeito de um senhorzinho que tinha infartado, foi a óbito e voltou na unidade prisional de Nossa Senhora de Glória. E após esse episódio desse senhor, muitas pessoas começaram a dizer: irmão, Cezinha tem uma fé, meu irmão, quando ele ora o povo fica bom. Fica bom, meu irmão, só sabe Deus. Eu vi com meus olhos o que aconteceu na cela naquele dia, foi um negócio de Deus, irmão, né? E aí, quando que eu vi que eu estava buscando e a minha busca estava tendo resultado de fé, me afastei de droga, me afastei de mais conversações, de mais amizade e fui fazer só obra de Deus no sistema prisional, né? Me recordo que um dia eu estava da cela, já ia fechar o convívio, estava tirando um cochilo de tarde, né? E o irmão, eu sonhei, e o sonho era só uma voz que dizia: levanta-te, vai e fazes o que tem que fazer. E eu acordei assustado, fiquei com aquilo na mente e comentei com o irmão, né, que era mais tempo do que eu na caminhada da fé. Disse: irmão, tive um sonho aqui, eu acho que foi Deus falando comigo. Aí o irmão disse: e como foi o sonho? Eu não vi ninguém no sonho, não vi nada no sonho, a não ser uma voz que dizia: levanta-te, vai e faz o que tens que fazer. Será o que é isso, irmão? Aí o irmão disse: então é Deus, irmão, falando com você. Assim, o que é que eu vou fazer? Ele disse: aí é mistério, meu irmão, aí é você e Deus, né? Só que eu tinha me libertado de maconha, de cachaça, de pó, de tudo, mas eu ainda era fumante de boró. Mesmo assim Deus falava comigo, que Deus fala com quem Ele quer. Falou com uma mula, meu irmão. Não vai falar com uma pessoa quando Ele quer falar? E eu me levantei, não tinha fumo, aqueles boró de pacaia para fumar, e fui até a última cela, de um conhecido meu, que o vulgo dele era Roquinho. Eu disse: Roquinho, arruma um cigarro de boró? Ele disse: oxê, pega aí, irmão César. Peguei, apertei o cigarro de boró e falei para ele: irmão, vai ser o último cigarro seu que eu te peço, acredite.
Não vou mais incomodar você não. Ele, por quê, irmão? Vai parar de fumar? Eu faço, eu queria, né? Quero parar de fumar. Mas você tá indo embora. É mesmo, Cezinha? Você sonhou, foi? Eu disse, não, irmão, não sonhei não. Mas você vai, irmão, pode acreditar. Dei a paz do Senhor, desejei boa tarde a todos os companheiros do Combículo e fui para minha cela. Os agentes veio e fechou o pavilhão. Quando os agentes veio que fechou o pavilhão, sabe o que aconteceu? Os agentes saíram, fecharam a cadeia, portão principal. E de repentemente os agentes voltam de novo, com um negócio de 10, 15 minutos. Chamou o nome do abençoado. Fulano de tal. Ele disse, senhor, arrume suas coisas. Seu Alvaral chegou. Cara, que eu tinha falo há menos de meia hora. Parou na minha cela chorando, que ele morava na última, eu morava na primeira. Parou na minha cela com os olhos cheios de lágrimas. Irmão César, bem que você falou, irmão. Irmão, Deus tem uma obra em sua vida. Eu falei, amém, irmão, vai em paz, vai com Deus. Mas não parou pela aí. Não parou pela aí. Dias após, o outro irmão meu, amigo, né, que eu considerava, gostava muito dele, estava lavando roupa. 2 horas da tarde. O convívio no sertão fecha 3h30, 4 horas. 2h30 da tarde. Eu vejo ele lavando roupa. Eu grito, ô porquinho, meu irmão. Tá lavando brechó velho de cadeia para levar para casa, meu irmão. Aí de lá ele gritou, e o que foi, Cezinha? Sonhou? Foi com eu indo embora? Eu não sonhei não, irmão, mas você vai. Quando eu falei você vai, com um negócio de pouco tempo, na mesma da hora. E aí, porquinho, o portão tá te chamando, o portão tá te chamando. Porque foi no portão, volta pra minha cela, Cezinha, você é um homem de Deus. O portão me chamou, meu alvaral chegou, tô indo embora, garotão. Falei, amém, irmão. Vá com Deus, vá em paz com a graça do Senhor Jesus. E aquilo ali que ia acontecendo, quando a pessoa vai fazendo alguma coisa ruim, no sistema prisional vai se enchendo de inimigo e todo mundo vai marcando a pessoa. E eu já comecei a ser marcado por diversas pessoas como um homem de fé, como um pequenininho que quando falava acreditava. Era tanto quando eu estava na prisão, diversos outros abençoados, quando que via eu fazendo a obra, as ações, né, de profecia, eu queria imitar e queria profetizar também. Sabe o que os abençoados diziam? Olha, nenhum de vocês aqui, se disser que eu vou embora, eu acredito, mas aquele ali, se o Mago Cezinha falar que eu vou. Se eu não for no mesmo dia, eu vou logo na sequência, mas eu vou. Porque eu já vi ele falando com diversos caras e os caras indo embora. Quando de repente passa meses, né, e nada deu embora, e eu já angustiado. Eu tinha um conhecido chamado Rasta, né, que ele é de Candeias, Bahia, esse Rasta. De Candeias, Bahia. E o que aconteceu? Ele já estava preso antes da minha pessoa por homicídio. Ele estava preso desde o início de 2009. Quando eu cheguei em 2009 na unidade prisional do Santa Maria, ele já se encontrava. E depois de muito tempo eu me encontrei com ele já no sistema prisional do Sertão, de Nossa Senhora de Glória. Por ele não ter visita, eu ajudei muito ele. E ele, na maior humildade, não se envolvia com ninguém, era sempre nos cantinhos dele sozinho. E eu sempre tive apego a essas pessoas que não tem quem veja, não tem quem olhe, não tem quem queira fazer nada. Eu sempre estou ali para ajudar essa pessoa. Se Deus me der a força e a sabedoria e eu puder fazer algo para ajudar, eu vou e ajudo. Então eu ajudava esse irmão com biscoito, prato de comida, o que eu podia fazer, eu fazia por ele. Barba grande, eu ia pegar um barbeador, dava para ele. Ia numa cantina tomar um sorvete, comprava outro sorvete para ele. Da mesma forma que eu ajudei, que fui humilde com várias pessoas que não tinha ninguém, eu ajudava esse Rasta também, sempre. Só que o que me chamou a atenção e chamou a atenção de diversos outros irmãos da congregação do sistema prisional é que ele era de longe, de fora, Bahia, pertinho de Salvador, Candeias, vizinho de Salvador, de Candeias para Salvador, se eu não me engano é 20 minutos, 15 minutos de carro próprio, né? Então era muito longe a situação. E aconteceu o quê? Eu já vinha preso com ele 6 anos e pouco, e eu nunca tinha visto visita dele. Em um certo domingo a irmã dele veio visitar ele, a irmã dele crente, cristã.
né? Aí fui acompanhar o culto juntamente com a gente na igrejinha do sistema prisional. Falei assim, irmã, você é irmã dele? Ela disse, sou. Eu posso falar algo da parte de Deus para a senhora? Ela disse, pode. Eu falei assim, olha, veja bem, antes da minha pessoa vir preso, o seu irmão já estava preso. Quando eu cheguei na prisão, ele já estava preso. Então, eu tenho uma ligeira impressão da parte de Deus que a cadeia do seu irmão já está vencida. Pegue o número do processo dele e quando que for esse final de semana, não volte para sua casa não. Vá na vara de execuções no bairro Orlando Dantas e peça algo da parte do processo dele para ver se não recorre a pena dele, para ver se ele não vai embora, porque ele já está indo embora, já era para ele ter ido embora. Aí a irmã disse, e como é que você sabe, irmão? Eu falei, eu não sei não, irmão, eu tenho uma ligeira impressão, segundo a minha fé e segundo o tempo que ambos, ele e eu, se encontram preso, né? Ela disse, mas eu sou de muito longe, eu não posso ficar aqui não, né? Meu carro já está certo para ir embora, não tem não, ele é sozinho aqui. Eu faço, ele não é só não, Deus é com ele. Mesmo que a senhora não possa, Deus vai fazer esse trâmite, esse corre com o Espírito Santo na vara de execução e vai tirar ele daqui. E não vai demorar muito não, irmã. Falei isso domingo. Quando foi, não me recordo se foi na terça, se foi na quarta, o irmão Alvará foi embora. Isso é unção, isso é fé, né? E daí eu saí pra rua, né? Aconteceu diversas outras profecias que eu profetizei na vida de diversos presos. Teve um irmão chamado Peteco também, do bairro Santa Maria, Peteco, né? Nunca acreditou em Deus esse Peteco. Ele era mesmo daquele jeito, quase um ateu. E ele dizia, o que é que você vê nesse Deus, Cezinho? Eu vejo paz, irmão. Ele me trouxe paz. E eu sei que ele é verdadeiro, porque eu não estava vivo aqui contando história para vocês. Se não fosse Deus em minha vida não, irmão. Entendeu, irmão? Então Deus é verdadeiro. Aí aconteceu o quê? A cadeia desse Peteco venceu. E era para ele ir hoje e amanhã, hoje e amanhã. Nisso já estava arrastando com a barriga, a cadeia dele vencida há mais de 3 meses. E ele lá preso com a gente. Só que eu tinha um hábito de ir para o campo, ficar rodeando o campo e dialogando eu e Deus. Mente, coração e espírito. Conectado com Deus, rodeando o campo. De repentemente, outro irmão chamado Márcio veio comigo e ficamos rodando o campo, interagindo, falando da palavra, que Deus era bom, que Deus cura, que ele abria a porta do cárcere e que ele é verdadeiro. E esse Peteco me chamou, disse, irmão, agora eu não vou não, porque eu tô aqui falando com um irmão referente a Deus aqui, a respeito das coisas de Deus, daqui a pouco eu falo com o senhor. Aí ele disse, tá, como é que a pessoa vai buscar um Deus que nem existe, meu irmão? Fala assim, não, Peteco, faça favor aqui, Peteco. Ele disse que nada, irmão César. Eu tô aqui cheio de ódio, já 3 meses minha cadeia venceu, irmão. 3 meses. É 3 meses que venceu e eu venho angustiado, meu irmão. Parece que Deus vê que todo mundo é merecedor, meu irmão. Menos eu. Eu falei, então pronto, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma arrodeada aqui no campo, esfriar a cabeça, vamos falar um pouco de Deus. Quem sabe se hoje você não dá um crédito para Deus e Deus do céu vê, abre as portas, como vendo que você abre o seu coração e vê que você é merecedor e abre as portas. Quem faz tudo é Deus, irmão. Ele disse, Cezinha, disse, Peteco, vamos dar uns rolé. Ele era humilde que nem eu, esse garotão. E nisso eu fiquei arrodeando o campo, com um pouco distante, o portão chamou o Peteco. Peteco, o portão tá te chamando aqui. Foi lá e voltou. Molecão, vou embora, eu faço, tá vendo? Hoje Deus tá vendo que você foi merecedor, porque você abriu o coração e escutou um pouco das coisas dele, que Deus é verdadeiro. Tava com o cordão de prata dele no pescoço, coloquei no pescoço dele, ele pegou de volta, botou no meu. É seu, Cezinha, você é um molecão da hora. Vamos aqui na cela, Cezinha. Esse garotão foi embora, ele deixou televisão pra mim, deixou DVD pra mim, lençol de cama, mesmo de coisa ele deixou pra mim lá. Nunca mais ouvi esse garotão, mas ele tá vivo, com a honra e a glória de Jesus, que eu tenho alguns amigos que é conhecido dele, diz que ele tá vivo. Graças a Deus, né? E foi mais um milagre que Deus fez, mais uma profecia. Por isso que eu abro a boca e digo que eu sou um profeta. Muitas das vezes o profeta enfraquece, muitas das vezes o profeta também entristece.
quando venho para a rua, eu já sabia o que a rua ia me oferecer, me proporcionar: perseguição, calúnia, humilhação, caos, tudo. Por isso que eu estou superando, estou suportando tudo, como se não fosse nada. A prova maior de todas que Deus é comigo, irmão, foi quando eu me afastei do Evangelho. Mas eu não me afastei do Evangelho porque eu queria me afastar do Evangelho. Fui atribulado, perseguido e maltratado dentro de uma congregação. E aí era para me buscar uma outra congregação. Mas para estar pulando de galho em galho que nem macaco, não é de cristão isso, né? Não busquei outra congregação e aí caí na fé. Na fé não, caí no mundo. Porque eu fiquei sabendo de algumas situações que o mundo estava preparando para mim. Então Deus me tirou da congregação momentaneamente, me levou para o mundo para eu investigar o que estava acontecendo com a minha vida. Só que nessa profunda investigação de uma trama de morte que arrolava sobre mim, não do Moro, eu me afastei do Evangelho, juntamente com os macumbeiros, bruxo, feiticeiro, curandeiro, sem vergonha, que vinham fazendo tramas terrível envolvendo o meu nome e o nome da minha família. Eu me afastei. Só que nesse afastamento eu fui pro álcool, fui pro pó, fui para as drogas de novo. Me extraviei, saí do caminho estreito e fui para a porta ampla. E aí eu me perdi no mundo. Fiquei perdido, né? E aí os macumbeiros, curandeiros começou a fazer macumba para mim, para poder me prejudicar, para poder me matar mesmo. E sabe o que aconteceu com isso? Eu arrumei um emprego na cidade de Lagarto e eu já não estava tendo nem ânimo mais. O inimigo, ele me encheu de medo. Me encheu de um medo terrível que eu já botei na minha mente, que os inimigos iam invadir a casa da minha mãe para poder me matar dentro de casa. Só que aquilo tudo, o fato era verídico, mas Deus não tinha permitido deles invadir minha casa, né? Mas o fato que eles queriam invadir minha casa é fato, verdadeiro. E isso pesou na minha mente. Tudo que isso pesou na minha mente. Quando eu arrumei um trabalho no interior, minha mãe todo dia vinha para casa. Eu falei assim: não vou. E passei a ficar na obra, na construção civil, sozinho, ao léu, porque o inimigo tinha plantado medo dentro do meu coração. Eu estava assustado, com a vida destruída eu estava, né? Só que teve uma ocasião que os inimigos puseram esse medo em mim, fizeram feitiçaria para matar meu pai e minha mãe. Fizeram uma macumba para matar meu pai e minha mãe, destruir a nossa vida, destruir a família toda. Me pôs um medo terrível e eu já não queria vir mais para casa. Eu falei: eu não vou não, mãe. Só que teve um dia de sexta-feira, teve uma semana, né? Todo mundo ficou de Covid. Todo bichinho dentro de casa pegou Covid. E aí, a que foi a mais forte foi a da minha mãe. Por quê? Por causa de uma fúria terrível que o inimigo tem na vida dela. O inimigo das almas, das trevas, né? Tem uma fúria terrível na minha mãe, porque ela é minha mãe. A fúria é comigo, mas sabe que ela não me abandona e é enfurecido com ela. E aí o quê? Macumba para poder matar minha mãe. Macumba para poder matar minha mãe. E nisso, a cidadã, né? Começou a ligar: rapaz, sua mãe tá doente, é melhor você vir. Eu disse: eu não vou não. Rapaz, venha, sua mãe tá doente. Venha, estilo dizendo bem assim, né? Venha para você ver sua mãe pela última vez. Eu disse: não vou não. Rapaz, se você quiser, eu vou buscar você de moto aí. Venha que eu vou comprar um remédio para ela também. Eu disse: e é? Ela disse: é. Eu falei assim: então venha buscar o de moto. Tamo-lhe chuva. Pô, nós de moto e chuva. Passemos como meu pai tinha tido Covid, tinha passado um remédio, ele tinha ficado bom, sem levar minha mãe para o hospital, nós resolvemos diagnosticar ela por conta própria, comprar o mesmo remédio que tinha curado o meu pai, né? Quando nós viemos de Lagarto de moto, paramos numa farmácia, compramos um remédio. Quando eu cheguei em casa, eu nunca vi minha mãe debilitada daquele jeito, toda xoxinha, parecendo um maracujá, quando já tá enfiado sem bolinha dentro. Disse: meu Deus, nunca vi minha mãe desse jeito. Aí brinquei com ela ainda, eu faço: oxente, mãe, qual foi? Oxi, e tá se despedindo, né? Vai bater as botas? Deu uma risadinha assim meio amarela.
Parece não, tenho certeza. Deus me trouxe naquele dia para dar vida para minha mãe novamente. Porque se minha mãe tomasse aquele remédio sem a minha presença dentro de casa, minha mãe tinha morrido. Isso é fato, todo mundo sabe disso. Ela, meu pai, todo mundo que estava presente e os que ficaram sabendo do episódio depois do fato ocorrido. Vim. Cheguei em casa, falei com ela, né? Tomei um café, vamos mãe tomar um café? Não, meu filho, não quero não, quero ficar aqui deitadinho. Eu faço, meu Deus. Aí vim pra dentro da minha casa, que é uma casa que eu tenho do lado da casa dela, no mesmo terreno, né? Tudo que eu entrei pra dentro da casa dela, ou tudo que eu entrei pra dentro da minha casa, não peguei logo no sono, Deus não deixou eu dormir. Fiquei acordado. Quando foi meia-noite, bateu meia-noite o ponteiro do relógio. Minha mãe se levantou, coisa das trevas, se levantou para tomar um cafezinho, né? Tava muito fraca, ia levantar para tomar um cafezinho para voltar para cama. Nisso a morte pegou minha mãe na cozinha. Quando meu pai viu os tropelos dentro da cozinha, que ela se escorregou ainda, meu pai pegou ela a tempo, minha mãe já caiu assim, toda entronchada. E automaticamente, não demorou não. Ela ficou toda roxa, as unhas dela ficou pretas, o lábio dela engiou. E nisso quando... Passou, gente, o que foi? O que está acontecendo? O que está acontecendo, pai? Sua mãe, meu filho, sua mãe, meu filho. Falei, senta aqui, senta com ela aqui, senta ela aqui. Botou ela sentada na cadeira. Tudo que ela sentou na cadeira, na cozinha, né? Eu comecei a tentar recordar ela. Eu faço, traga minhas duas bíblias, traga minhas duas bíblias. Abri no Salmo 91, botei a bíblia no chão, botei os dois pés dela em cima. Peguei uma outra bíblia que eu tenho grande também, coloquei no colo dela, botei as duas mãos dela aqui assim, aberta, em cima do Salmo 91. E comecei a orar, e ela revirando os olhos, perante a Deus do céu, irmão. Eu batendo assim no rosto da minha mãe, para acordar ela, esse dedo meio escapuliu, para dentro da boca dela, já ia travar, a morte já ia travar ela. Porque depois que o espírito sai, o ser humano trava. O ser humano trava e não tem quem destrave ele. Então, na hora que eu comecei a tentar recordar ela, os olhos dela... Óbito. No início do óbito já. Minha mãe ressuscitou. Para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Esse dedo polegar entrou para dentro da boca dela. E já não deixei mais a língua enrolar. E com a outra mão bater no rosto. Mãe, fica aqui com a gente. Traga um alho aí, traga um alho aí, traga um alho. Trouxe o dente de alho, mordi o dente de alho e coloquei para ela cheirar. Ela cheirou o alho e eu estamos em Salmo 91 e acordando ela aqui assim, ela querendo ir, eu acordando ela e tapa, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E aí eu tive que provocar um milagre nesse dia. Ou eu me entregava ao desespero e via minha mãe partir, ou eu lutava como eu lutei, porém para me provocar o milagre de Jesus não foi com essa tonalidade de voz que eu estou falando com vocês. Eram os gritos de madrugada, os gritos, Senhor Jesus, se o Senhor verdadeiramente quer algo comigo, não permita de minha mãe morrer não, traga minha mãe de volta. Irmão, de meia-noite até 3 horas da manhã. Minto, de meia-noite até 1h30, 2 horas da manhã, pela aí, minha mãe botou uma golfada pra fora, e aí eu já comecei já a orar nela, mãe, não vá não, fique com a gente, não vá, fique com a gente. Botou outra golfada pra fora, 2 golfadas, de repente ela disse, meu filho, tô com dor de barriga, me levei no banheiro, meu pai e eu levou ela no banheiro, e nisso outra oração nela, forte, no banheiro, ela terminou de fazer o serviço, e aí levamos ela pra cama, meu filho, eu tô cansadinha, me deite um pouquinho, faço mais, não durma não, porque naquele meio tempo, por o que eu já tinha visto a noite toda, eu tava com medo, faço, só deixar ela dormir, ela não volta, ela não pode dormir, então fiquei com ela no pé da cama a noite todinha, sem deixar ela dormir, até que eu fiz outra oração nela forte, ela sentou na cama e botou outra golfada para fora. Dessa outra golfada que ela botou para fora, a cor da minha mãe voltou, a pulsação voltou, a cor natural dela voltou. O que foi isso? Milagre de Deus, unção e fé, né? Você provoca o milagre, Deus faz o milagre acontecer. Você tem unção, você dá vida para qualquer pessoa que estiver à beira da morte. E assim foi feito. Oramos. A SAMU chegou em casa. E quando a SAMU chegou em casa, sabe o que aconteceu? Para a honra e a glória do Senhor Jesus?
minha mãe já estava boa. Mas se eu tivesse resolvido querer perder a batalha, minha mãe não estava aqui não, comigo não. Né? Outro indicativo da minha unção, me encontrei com uma senhorinha um ano atrás, morta praticamente, pesando 30 quilos, que nem eu na época que eu estava tuberculoso. Comecei a lutar por essa senhora, a senhora está viva até hoje, bem de saúde, com a honra e com as glórias do Senhor Jesus, com a graça de Deus, né? E quando que foi essa semana que passou, eu tive sonhos com bruxaria, com negócio de macumbaria, né? Porque na porta da minha casa tem uma macumbeira safada, falo mesmo, na porta da minha casa tem uma macumbeira safada que passa jogando pemba dentro da minha casa. Essa macumbeira safada anda fazendo meio mundo de atrapalhação dentro da minha casa, né? Só sabe Deus como é que eu tô com essa macumbeira, só Deus para poder me segurar, para mim não fazer um arte nessa macumbeira. Deus sabe, né? Eu tenho que orar pelo macumbeiro, tenho que orar, amar os inimigos, mas já tá demais, essa macumbeira já tá passando do limite. Quando foi essa semana, minha filha acordou bem, brincou o dia todinho. Quando foi 2 horas da tarde, a menina começou a chorar. Oi, tô com dor de cabeça, minha avó, tô com dor de cabeça. Minha mãe deu um remédio pra menina. Né? E aí sabe o que aconteceu? A menina, oh meu Deus, que dor. Quando eu topei na cabeça da minha filha, tava parecendo um forno. Depois que você tira a vigorosa, depois que você assa um bolo, 10 minutos, que você vai topar assim no fogo, não tá quente, já esfriando, bem assim tava isso aqui da menina. Aí. Bruxaria terrível. Aí eu faço, isso aí é bruxaria, isso aí é macumba. E Jesus vai desfazer agora. Jesus vai desfazer isso agora daqui de dentro da minha casa. Sabe o que aconteceu? Coloquei a mão na minha filha. Comecei a orar. Senhor, meu Deus e Pai, venham pedir ao Senhor que venha abençoando a vida dessa criança que é inocente. Não fez nada para estar pagando pelo preço do coração má do povo mundano aí, meu Deus. Eu venho pedir ao Senhor que vai abençoando minha filha, meu Deus, em nome de Jesus. Começou a revirar tudo dentro de mim. Aí. Revirou tudo dentro de mim. Só Deus sabe como eu fiquei, aquela ânsia de vômito. Eu faço misericórdia, que negócio forte. Vim pra casa, voltei lá, tá melhor, minha filha. Lá tô não. Outra oração forte, fiz outra oração forte, li o Salmo 91 e oração. Orei pela menina, apresentei ela a Deus, porque minha filha é uma escolhida do Senhor, desde o ventre da mãe também. E aí nisso, saí. Quando eu saio, minha filha vomitou a sala toda. Bam! Faço minha mãe, eita meu Deus do céu, vem isso aqui. Eu faço, vai, senta ela, senta ela. Sentou ela, limpemos ela todinha, bichinha, limpemos. E aí sabe o que aconteceu disso? Vim pro lado de fora. Quando eu vim do lado de fora, eu dei outra rajada de vômito de dentro para fora. Nem mal eu tava passando, tinha sentido só a ânsia através da oração que eu fiz na menina. Vomitou, sabe o que aconteceu? A menina ficou boa. Para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, né? Porque isso é algo de bruxaria. E eu sei quem é o macumbeiro, não sei todo, né? Porque é uma legião de coisa braba que anda se levantando para poder prejudicar a minha casa na base do candomblé. Veja bem, para não ficar tudo nas minhas palavras, vou deixar lá fora para minha mãe ver e a fé dela aumentar, vou deixar. Só tendo sonho de batalha espiritual. O povo querendo me matar, eu preso, eu entrando em certas residências e o povo querendo tirar minha vida. Só sonho terrível de batalha espiritual mesmo. Veja bem, viu? Veja bem se o que eu falo é da boca para fora, se o que eu falo é da boca para fora, ou se o que eu falo é fato. Não onde eu moro não tem mangue, não onde eu moro não tem praia, mal tem rio e tanque. Agora veja bem. Olha, debaixo dessa arvorezinha aqui, essa arvorezinha fica na porta da minha casa, olha. Tá vendo? Essa arvorezinha aqui, um pezinho de figo. Esses dias,
começaram a fazer uns projetos de bruxaria, só que como eu tenho uma intimidade com Deus tremendo, né? Como eu tenho um algo com Deus verídico, tremendo, e eu sei quem sou, e eu sei a unção que eu tenho, e eu sei o Pai que eu tenho, conheço Ele disse, vá lá fora que eu tenho algo para te mostrar. Quando eu cheguei aqui assim, nesse cantinho aqui assim, eu vi um ovo, e eu percebi esses dias, nós tudo com mau estado dentro de casa, um negócio ruim, umas reviração na barriga, né, aquele negócio, os gases podre. E pior que todo mundo na mesma conexão, né? Peguei o ovinho que tinha aqui, eu faço, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Peguei o ovo, velho, joguei lá pra baixo, joguei aqui, no abismo, né? Joguei aí que tem um abismozinho. Aí hoje Deus me trouxe pro lado de fora de novo. Veja bem o que eu encontrei aqui na porta da casa da minha mãe. Veja bem. Olha. Olha. Dá pra ver aí a seringa? Olha. Santo Deus Pai. Desata, desamarra, Sil. Esse projeto de Satanás. Olha. Seringa velha, olha. Aqui, olha. Isso aí é pra deixar a pessoa doente, olha. Alvo de bruxaria pra deixar a pessoa doente. E aqui, do outro lado aqui, olha. Olha. Um caranguejo, olha. Virado pra porta da minha casa, olha. Né? A seringa, o bruxo faz, o macumbeiro faz, para quê? Para poder colocar doença na casa do suposto, da suposta pessoa que vai receber a carga negativa de bruxaria. E o caranguejo, o ser humano do mal, do Satanás, ele utiliza, sabe para quê? Para poder fazer a macumba. Para a pessoa ficar desordenada, indo para cima e para baixo. O caranguejo anda de lado, então eles utilizam o caranguejo porque a pessoa anda de lado, de banda, e não dá nada certo para essa pessoa, tá entendendo? Aí hoje eu saí e vi lá, o bichão, olha, virado para minha casa, olha, isso aqui é projeto de macumbaria, isso aqui é na porta da minha casa, para poder fazer com que a minha família venha ficar doente, para poder fazer com que o da minha casa nada dê certo e a vida ande que nem de caranguejo para trás o tempo todo, entendeu? Então é isso que esse povo resolveu fazer, né? Mas Deus está no céu vendo tudo e eu só tenho a agradecer a Deus pela visão reveladora que Ele me deu. Vou deixar aqui para mostrar a minha mãe quando ela chegar.